Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o nosso convidado, ele é compositor, violonista, toca cavaco, que mais? Ele é pastor, apóstolo aqui em Lausanne. Ele é escritor. Calma que tem mais. Calma que tem mais. Ele também é terapeuta, psicanalista, é um fera. Hoje o papo aqui é cabeçudo. Estou falando hoje com o apóstolo Sidney Sintra, Uau. meu conterrâneo de São Paulo. Quanto tempo. Vai, Muito Corinthians! bom. Vai, Corinthians! Eita! Quanto tempo que eu não ouço isso, cara? Eita! Favela venceu. Vocês já viram que ele é diferente, né? Uma das coisas que eu admiro no Sidney desde que eu conheço, né? Desde que eu te conheço, é você é sempre igual, cara. Não pode mudar, né, cara? Tem gente que vem pra cá e cria umas pilhas assim, né? Não, mas o que eu admiro, assim, falando agora pra ti, é que você é o cara do bastidor É isso. e você é igual também no altar lá na sua Natural. igreja. Né? Eu me lembro que eu toquei foi muito legal. Toquei num evento de casais, Pode crer. de música romântica e Pode tal. E você é o pastor da igreja. Isso. E aí você começou a puxar umas músicas românticas, Você começou a viu? tocar. Eu achei incrível isso aí. Isso é muito legal, porque difere as coisas, né? Uma coisa é uma Automaticamente. coisa, outra coisa, e você não tem que criar aquele estereótipo sabe, de mega santo, porque não é por aí. O grande desafio foi desenvolver essa identidade, né? Porque eu não nasci num lar cristão. Então, pô, já vim de um lar completamente conturbado. E aí me encontro um dia na igreja, mano. Então na igreja eu estava aprendendo, buscando referência, olhava para tudo e para todos. Um dizia que podia fazer uma coisa, o outro dizia que não podia. Eu falei, cara, para onde eu olho? Para onde eu olho? Então eu falei, eu tenho que ser eu. E por que eu tinha esse problema? Pela falta de referência paterna, né? O pai é que dá destino ao filho, né? E muitas vezes eu não sabia para onde olhar porque eu não tinha o pai para dizer, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí eu fui obrigado a desenvolver a minha personalidade ser eu. Sacou? Uau, começamos o podcast, gente. Já começamos. Já damos um pulo aqui. Eu vou segurar ele aqui, eu vou trazer ele de volta. Pô, Aqui. cortei você, né, Não, cara? não, Desculpa, você não cortou, cara. não. É porque assim, a gente tem que fazer um sistema cronológico aqui. Pode crer. Mas eu que comecei, eu mandei bola pingando. Deixa eu falar logo, eu sou TDAH, cara. Então, tipo, se eu der uma viajada. Não, fica tranquilo, eu puxo aqui de volta. Tá bom. O Pipa não vai. Tá bem. Eu trago ele de volta. Fica de boa. Isso é São Paulo, né? É isso irmão? aí, não é Isso assim bagunçado, Como que a não. gente fala? Bom, não pode usar, vamos usar termos técnicos, mas aqui é a vivência de São Paulo, para não falar malandrar. Vivência A de vivência São de Paulo. São Paulo. Você é natural de São Paulo, de que lugar de São Paulo? Eu sou da Vila Maria, não sei se você conhece, Zona Norte. Conheço. Eu nasci na Zona Leste, um hospital que chama Santa Marcelina. Fica perto de Itaquera, na Vila Matilde, mas cresci na Vila Maria. A minha vida foi uma vida cigana, né? No Brasil, acho que todo mundo passa por isso, eu acho. Sim, sim. Um dia tá aqui, outro dia tá ali, né? Meu pai gostava, comprava uma casa aqui, ficava 2 anos ali, quando você ia ver, você já estava em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Eu morei em muito lugar, cara. O último lugar que eu morei foi Suzano. Conhece Suzano? Conheço. Foi o último lugar até eu morar em Guarulhos. Olha que loucura, de Suzano para Guarulhos. Por que de Suzano para Guarulhos? Aí é que acontece o problema. Com 11 anos, meu pai me pôs para fora de casa. Com 11 anos? Com 11 anos. Eu não sabia disso. Com 11 anos. Aí começa uma grande história, mas continua. Não, continua você. Pera aí. Meu pai era chapado, mano. Assim, meu pai era um cara incrível, um talento fora do comum. E aconteceu dele pirar a cabeça, né, cara? Assim, se envolver com drogas e tal. Seu pai é casado com a tua mãe? O que era meu pai legítimo, né? Uhum. Ele morreu com 42 anos de idade. Novo demais. Overdose e tal. Uau. O que aconteceu, cara? Ele achava que eu não era filho dele porque eu sou pretinho, né? Os meus irmãos é que nem você, branquinho, né, cara? E eu puxei a parte da minha mãe. Minha mãe vem da parte indígena, né? Minha avó bisavó dela era índia, cara. Minha mãe fala que quando a avó dela ia comer, ela escondia a comida debaixo da saia se entrasse alguém. Então você imagina. O cabelo da minha mãe não pega pente, mano. Só pra você ter uma ideia. Então eu nasci, puxei a raiz. E meu pai falava, não é meu filho.
Meu pai falava, não gosto de preto, né? Ah, não pode falar, não gosto de afro, né? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. A gente ainda não tem nenhum índice de cancelamento no nosso podcast. Então, para nós, foi bastante desafiador. E aí eu descobri mais uma coisa, anos mais tarde, estudando, que eu era o filho do meio. Aí você vai entender o porquê dessa diversidade louca, né? Porque o filho do meio, ele não tem a referência. Porque o Felizardo ou é o mais velho ou é o mais novo. O filho do meio, ele procura destino. Pode procurar na história. Todos os milionários que chegaram do nada é o filho do meio, cara. Porque ele procura em todo lugar. Ele não sabe o que é aqui, ele vai procurar ali. Então ele acaba exercendo milhares de coisas até encontrar o seu caminho. Por isso a diversidade na minha vida, sacou? Porque eu falava, não, tem que ser aquilo. Porque eu não tinha um pai que falava assim, não, cara, você só tem que fazer isso. Você não tinha referência. Não tinha referência, não tinha palavra de autoridade. Tá, com 11 anos ele te expulsa de casa. Sim. Mas até os 11, como que era a convivência com ele? Então, eu nasci, cara, num contexto bem estranho, né? Eu descobri com 49 anos que o meu pai rejeitou-me no ventre da minha mãe. Então eu nunca recebi um abraço do meu pai. Então a memória que eu tenho de criança é ver os meus irmãos brincando, mas eu me sentindo não parte daquela família. Porque a rejeição faz isso, né? A rejeição, ela traz um senso de desassociação. Você não consegue se localizar, você não consegue se encontrar. Você não se sente parte daquilo. De qualquer coisa que você vai fazer o restante da sua vida, enquanto você não for tratado, você vai se sentir assim. Porque você quer chamar a atenção de todo mundo. Então quem faz isso é o pai, mano. A figura paterna, ela é tão importante na vida de uma pessoa. Hoje, quando eu olho para a sociedade, eu falo, cara, falta paz. Tem muitas pessoas usando paternalismo, mas não conhecem sobre paternidade. E isso é um desafio do ser humano hoje na sociedade. Você vê aí que hoje você vê filho batendo em pai, Sim. filho batendo em mãe. Falta A referência cara. a referência paterna. Eu vi essa semana um corte no TikTok falando justamente sobre isso e o resumo do corte era justamente esse. Aí ele pega acho que o Cauã Raymond, falando sobre a falta que foi isso. E aí ele coloca mais 2 atores, né? Falando justamente sobre esse tema, né? Quando eu tive o Davi, né? E o Daniel também, eu fiz promessa para os meus filhos ainda nos meus braços. Falei assim, cara, eu vou dar apoio para vocês. É isso aí. O máximo que que eu puder. E eu vou dar essa referência. E eu vejo o quanto isso fez a diferença, né? Faz toda a diferença, Davi. E eu fui entender isso mais tarde, né? Mas eu não entendi então porque eu sentia um vazio em tudo que eu fazia. Faltava uma realização, sacou? E eu descobri que com 49 anos, imagina, 49 anos em busca de uma resposta, o porquê o vazio. Talvez vocês achem que ele tem essa cara de 18, ó, mas você não tem cara de que tem... Quantos anos você tem hoje? 50, 50, brother. mas nunca que a gente dá 50 anos. É que o papai foi bom comigo, né? Me deu uma pele, né? Então, brother, até os 11 anos eu não me sentia parte da família. Eu não me sentia parte de nada. E eu Você era muito pequeno, cara. Pô, cara, você fica sem referência. Pra piorar, uma coisa que é interessante... Vocês eram em quantos irmãos? Nós éramos em 3 irmãos. Em 3 irmãos? Não eram muitos irmãos. Não eram muitos irmãos, mas meu pai era meio chapadão, assim, meio loucão, assim. Muito trabalhador, assim, mas completamente loucão da vida mesmo, né? Pra completar ainda a situação, eu fui violado. Eu fui violado com 6 anos de idade pela empregada do meu pai. Então, tipo assim, toda pessoa que sofre rejeição, ela tende a ser violada. Isso é muito sério, cara. E aí você fala assim, mas como isso pode acontecer? Porque é uma presa fácil. Você atrai o trauma que você carrega. Isso é muito importante, sabe? E eu não sabia, né, cara? Então foi violado dos 6 aos 11 anos. Então, pra mim, não fazia sentido aquilo. Eu não sabia o que estava acontecendo, sacou? E a mulher era uma mulher de 20 anos de idade. Ela dormia comigo, porque ela era secretária do meu pai. Meu pai tinha vários comércios, e um desses comércios era a Cláudia. Ela vinha lá e deitava lá com a gente. E ela ficava me beijando e tal. Aquilo ali ficava na minha mente. Quando eu ia pra escola no outro dia, eu nem sabia o que estava acontecendo, mas gerava alguma... Ao mesmo porque tempo... não é o momento daquilo, né? Pô, cara, criança não tem que viver isso, não né? tem que viver isso, sacou? Então, imagina agora a minha vida. Rejeitado desde o ventre, violado com 6, e agora tá sem teto com 11, brother. Então eu estar aqui, mano... eu estar aqui, velho... Não, porque, pô, gente, eu sou pego de surpresa aqui direto, tá? Vou te falar. Por quê, mano?
Ah, porque eu não conhecia essa parte da história, cara. Pô. A gente nunca conversou só. A gente é Nunca. amigo já tem um Tem tempo um já. tempo, verdade. Mas eu nunca nem imaginei você ter passado por nada disso. E o lance é que eu nunca tive coragem para entrar nesse assunto, sacou? Hoje para mim é normal porque eu venci meus traumas, eu venci os medos, eu venci a rejeição. Hoje eu sou uma pessoa normal. Então quando eu tocava nesse problema, afetava completamente o meu destino. Então eu me isolei, eu não tinha amigos, eu fiquei seleto, eu era ruim de comunicação. Eu cresci com vergonha de falar, mano. Hoje você vê eu falando? Nossa, não. É. Não só falando, cantando. Entende? Não consigo te imaginar tímido. Eu era esse cara, por exemplo. O meu sonho era ser advogado. Ou era advogado ou era médico. Então eu estava preparando. Na escola, eu tirava as melhores notas, não para dizer que eu era um bom aluno, eu queria chamar a atenção do meu pai. Tudo que eu fazia era em busca da atenção do meu pai. Tem uma coisa que aconteceu, acho que é melhor não falar isso aqui, não, que é um pouco é muito forte, mas talvez. Fica à vontade. Cara, uma das coisas que mais me chocou na vida foi quando eu recebi um "eu te amo". Dele. Não, da minha mãe, mano. Ela também tinha uma resistência contigo? Não é que ela tinha uma resistência, minha mãe sofreu muito. Ok. Minha mãe sofreu muito na mão do meu pai. É o que acontece, minha mãe nunca foi uma mulher de expressar sentimentos. Por causa do que ela vivia com ele. Exatamente. Então, quando eu completei, por que para mim 49 é importante? Porque com 49 anos minha mãe me disse "eu te amo". Caraca. E aí, brother? É loucura, né? Claro. Pô, eu pirei, mano. Eu chorei. A reação que eu Imagino. tive foi falei, cara, eu esperei isso a vida inteira, sacou? Então, pra mim foi muito difícil a vida, né? Desde cedo, lutando, tentando encontrar referência. Então, dos 11 aos 19, um dia você tá na casa de um dia você tá na casa de outro. Aí você tenta voltar pra casa, mas já não consegue se localizar. Aí vai pra casa da avó, vai pra casa da tia, um dia dorme na praça, aquela loucura, né? Quando você sai aos 11 anos da casa dos seus pais, você vai pra onde? Eu vou pra casa da minha avó. Só que a minha avó Vó morava... paterna ou materna? Materna. Só que minha avó morava com a minha tia. Mas ao mesmo tempo eu voltava pra casa. Mas em casa não dava pra ficar porque já tinha cortado alguma coisa, quebrado alguma coisa. Claro. Então a gente fica ali. Pô, já sei que aqui eu não posso estar. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, cara, no meio disso tudo, eu ganho um instrumento. Um cavaco. Nunca estudei, né? Você sabe disso, que é meu maior trauma. Quando você fala, mano, tem uma partitura, cara. Que isso, toca pra caramba, gente. Toca pra caramba. A mente buga, tá ligado? Toca pra caramba. E aí eu falei assim, cara, como que eu vou aprender a tocar cavaquinho, bicho? Não tem professor, né? E na época tinha Ginga Brasil. Não sei se você pegou uma revistinha pequenininha que tinha na década de 90 e tal. Não é da minha época. E ali tava 1, 2, 3, 4. Eu nem imaginava que era 1, 2, 3, 4, que era corda, né? Aí o que aconteceu? Minha tia, pra onde eu fui morar, o namorado dela era um carioca. O nome dele era Carioca mesmo e ele tocava cavaquinho. Aí ele falou, e aí, rapaz, né? Que os carioca tem um acento assim, mais ou menos, né? Não sei se tu já viu, né? Eu já trabalhei com alguns. Tu sabe como que é a situação, né? E ali, cara, o cara falou, e aí, menor? Tu quer aprender a tocar? Eu falei, pô, cara, meu sonho, cara. Eu tenho um cavaco aí, mas eu nem sei como afinar. Você com 11 anos? Nós já tínhamos 13 anos. Uns 13 anos. Eu falei, eu não sei nem como afinar, cara. Ele falou, vou te ensinar a afinar. Se você não tiver um afinador, vai no orelhão. Eu falei, no orelhão? Chega aí. Aí naquela época tinha os orelhões. Tinha, né? Pronto, vou fazer ligação. Aí, pá, quando ele tirava o telefone, tá vendo? Tu! Essa é a nota lá do diapasão. Ah, literalmente no orelhão. Eu tô achando que tu ia afinar de ouvido. Não, era literalmente no orelhão. Aí você vai apertando aqui, ó. Aí você põe o dedo na segunda casa da terceira corda e vai dar esse som aqui, ó. Tu! Quando desce, tu! Por aí você tira todas as outras afinações. Aí você vem na quinta. Eu falei, caraca, bicho. Qual era o final? Faz o pica-pau. Gravou, mano. Nunca mais esqueci. Toda vez que eu queria afinar o instrumento, não tinha Esse era dinheiro. o caminho. Não tinha dinheiro pra comprar afinador. Não tinha dinheiro pra estudar. Vou ver se tá tocando igual como. Vai lá no orelhão pra ver se tá afinadinho. Ficava perfeito. E daí, brother, ele me ensinou 4 notas. O que eu fazia? Toda a carga emocional que eu tinha, eu ficava tocando o dia inteiro aquelas 4 notas. Sacou? Claro que eu saquei. Eu me refugiei, a música que me salvou, mano. Foi a música que me salvou. E nesse meio termo, meu sonho era, eu me lembro que tinha uma rádio no Brasil que chamava-se o Samba Pé de Passagem, Moisés da Rocha. Era o único lugar que tinha música, o samba naquela época.
Cara, eu ficava do lado do rádio dali escutando. Aí eu escutava Fundo de Quintal. Eu sou cristão hoje, mas essa Sim, foi a minha sim, história, cara. sim. Isso tá tudo E certo. tinha um cara que quando eu ouvi, eu pirava. Almig Neto. Falava, caraca, bicho, esse cara tinha umas notas, aquela coisa. Eu não sabia quem era. Ele fazia aquelas notas. Eu ficava sonhando em fazer aquelas notas. E ficava, como que será, né? Aí eu entendi. Um amigo meu falou, você não conhece a Ginga Brasil? Eu falei, cara, não, é a revista que mostra todos os acordes. Eu falei, eu tenho umas lá, cara, mas tem 1, 2, 3, 4, o que é aquilo? Ele falou, é os dedos, mano. Eu falei, pode parecer engraçado, mas foi a minha história, mano. Hoje pra galera de hoje que já tem chat GPT, é uma covardia. E aí, mano, eu me internei. Aí eu pensei que eu tava tocando e eu passei um mico. Esse mico eu usei ele como um motor propulsor para mim aprender a tocar. 4 notas, toda a música que eu escutava era 4 notas. Eu morava tipo em Suzano, numa parte bem alta, e lá embaixo tinha faculdade. Mano, e eu falei, mano, vou colar na faculdade, tinha um samba lá. Aí eu cheguei lá, meu, olhando os caras tocar, falei, caramba, os caras tocam pra caramba. Aí um amigo meu falou, você não toca um cavaco, mano? Dá uma canja aí. Eu falei, não, mano. Não vou tocar, não, mano. Aí quantos anos você tinha ali? Pô, cara, 15 anos de idade, mano. 15 Que anos. vergonha, mano. Não, vem aí, meu. Aí o cara do cavaquinho falou, meu, você toca aí, senta aí, faz uma canja. Quando eu vi, eu tava com aquele instrumento, aquele mundaréu de gente olhando pra mim. E, ó, tímido, abandonado, sentindo falta de proteção e agora tá exposto à situação. Quando eu vou tocar, velho, não saía a música. Aí o cara falou, faz um Fá maior aí. Na minha mente eu falava, o que é Fá maior? O que é Fá maior? Meu, quando eu toquei, que eu comecei a tocar, o cara falou, mano, você não sabe tocar não, meu. Na frente de todo mundo, me dá o cavaquinho aí. Cara, eu saí assim com uma vergonha. Eu falei assim, nunca mais eu vou tocar enquanto eu não aprender. Fiquei 2 anos internado, estudando. Aonde você me via, eu tava com o cavaquinho. Onde que você me encontrasse era cavaquinho. Não tinha trabalho. Um dia tava na casa de um... Nessa época, sim, essa idade no Brasil... Hoje aqui a gente, né, é outra parada, aqui né? é um sonho, né, 15 irmão? anos o cara tá definindo carreira, né? É outra parada. É outra parada. No Brasil você não no tem Brasil, isso. se você tem uma grana, Também é a realidade é possível, diferente. entende? Mas ainda assim, 15 anos no Brasil é só estudo. Exatamente. Mas trabalho, Não muito tinha difícil. como, mas era a minha realidade. Então, o que aconteceu? Nesse interim, eu arrumei um trampo de funilaria e pintura. Aí o camarada, que era dono como se fala, da oficina, eu falei, pô, cara, eu tô procurando um lugar para ficar novinho, cara, 15 anos de idade. Você não tem um quarto para alugar, sabe onde eu posso? Ele falou, meu, eu tenho um quarto para você, cara. Vem aí dar um trampo comigo. E aquilo ali foi um motor propulsor para mim. Eu já tava com a vergonha da faculdade. Eu falei, cara, ninguém vai me ver eu tocar mais. Então eu comprava as revistinhas e ficava escutando. Mas tinha aquele clean que não tinha na revistinha. Eu falava, velho, que negócio. Tinha um tutorial no YouTube. Pô, não tinha, cara. E aí, meu, eu falei, não, tem que ter alguma coisa, cara. Aí eu conheci um outro cara. Esse cara olhava para mim e falava, mano, você tem um swing que ninguém tem, mano. Eu falei, que swing, brother? Ele falou, não, você tem uma mão direita, cara, embaçada. Eu vou te passar uns acordes. Virou meu melhor amigo. E ele começou a me passar notas dissonantes. Mas eu não sabia nome de nota. Se até hoje você me perguntar, eu dou uma vacilada, tá? Mas aí eu falei, pô, cara, então isso aqui é um Lá menor, assim, isso aqui é um Sol, pá. Pô, dá pra fazer assim também? Ele falou, cara, se você pegar todos os acordes e fazer essa transformação, você vai entender o que tá acontecendo ali. Aí eu comecei, cara, virei fera em inversão. Comecei, inversão. Fiquei 2 anos. Toda música que saía eu tirava igual. Show. Era igual. Os caras falavam, foi você que gravou? Eu me lembro que aconteceu. Daqui a pouco eu vou contar uma coisa. Foi engraçado porque eu comecei a acompanhar o cara que eu era fã, o Almig Neto. Anos mais tarde. Mais tarde. Olha só pra onde vai isso aqui, gente. Aí, mano, eu falei, agora eu vou. Onde eu chegar, eu vou mostrar, mas eu tinha vergonha, né, cara? Ainda tinha aquele bloqueio primeiro, né? Vergonha de se expressar. Hoje já não é mais um tabu, mas na época, mano, sim, é louco. Até os 19 anos foi um absurdo, né? Então, com 17 anos, eu comecei a tocar numa escola de samba. Me chamaram por casualidade. Por quê? O cavaquinista passou mal no ensaio. Não pôde vir, ficou internado. E aconteceu o desfile dali a 2 dias. Aí eu tô lá na casa da minha avó, me ligam lá de Suzano. Na época não era esses telefones que tinha agora, não. Eram uns bugentão, né?
e tal, dá pra você vir? Eu falei, vamos lá, meu, né? Você era o cara do momento. Não era o cara do momento. Não, era no momento só tinha você. Era o que os caras conheciam, né? Então, meu? o cara do momento. No momento só tinha você. E como eu tava escondido, eu falei, mano, como que vai ser? Quando o cara cantou a música, aí eu percebi que eu comecei a dar vida a algumas coisas, né? Quando ele cantou, parecia que eu tava ouvindo os acordes que ele tava cantando. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu sei como é que toca essa música. Não, mas o rapaz vai te passar. Eu falei, canta de novo. E quando ele começou a cantar, parecia que a música estava dentro de mim, sacou? Eu falei, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, é verdade, é isso aí. Mas não tinha isso aí. Onde se descobriu isso aí? Eu falei, cara, você tá cantando. E aí eu percebi que eu falei, cara, eu tô tirando música de ouvido, né? Moral da história. A escola de samba ganhou. E eu ganhei o prêmio de melhor cavaquinista. É nada. Sabe quem me deu o prêmio ainda? Os caras da faculdade, mano. Boa! Moral. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Detalhe, acabou o carnaval, o cara falou assim pra mim, mano, você não quer fazer parte do nosso grupo? Eu falei, cara, não quero, bicho. Seu grupo é muito ruim agora. E aí começou a minha trajetória em São Paulo. Tava em Suzano, vai pra São Paulo. Aí começa o samba de roda, né? Na época tinha muito samba de roda. E tinha um rapaz que é muito conhecido hoje em São Paulo, que é o Naninha. Ele me viu tocar num boteco, cara. Nós estávamos fazendo um pagodinho de mesa ali. Ele falou, caraca, meu, você não quer tocar no Terra Brasil? Não sei se você já ouviu falar. Já toquei no Terra Brasil. Então você sabe, Eu você lembra sei, dessa toquei época. num concurso do Pelé Problema. Exatamente, pô, Pelé. Tem história. Você sabe, ô querido. Eu não sou do samba, mas... O irmão também tá por todo. Eu tô, querido. Resumindo, ali, Deus me apresentou várias pessoas, cara. Ali conheci Almig Neto, conheci Salgadinho, enfim, toda a galera que eu admirava, eu acompanhava. Mas o Almig Neto falava assim pra mim, cara, você tem futuro, bicho. Eu falava, pô, legal, porque ele me chamava de... Ele me dava moral, porque eu tenho o mesmo nome do filho dele, Almizinho. O Almizinho chama Sidney Serra, e eu me chamo Sidney. Então, como ele descobriu, ele ficava direto, você tem futuro, as suas notas é diferente, seu swing é diferente, estuda. Mas na minha mente eu falava, tinha um bloqueio, eu falava, como eu vou estudar? Eu cresci com esse bloqueio, como eu vou estudar? Por quê? Com 11 anos, foi quebrada essa oportunidade. Okay. Então, não tinha pedagogia. Para mim, não existia pedagogia. Mas quando eu ia gravar no estúdio, todo mundo pensava que eu estava lendo a partitura, brother. E aí? Você ficava com a partitura na frente, mas tocava de ouvido. Não, deixava os caras tocar uma vez. Ok. Uma vez pra mim era o suficiente. Já era uma vez. Rolê de ouvido. Aí os caras falavam, é isso aí mesmo, ó, tem até o solinho aí, você tirou aí. Eu falei, eu tirei, tá tudo certinho, bonita a parte. Mas eu ia pra casa com uma vergonha, Davi. Com uma vergonha. Porque se você ia pro estúdio gravar, né? Eu que sou de estúdio, a pressão é muito grande, né? Quando você não consegue fazer. E o músico de gravação, ele tem que render ali, né, cara? Você tem que ser muito preciso, né? O tempo é curto, né? O tempo é curto. Eu paguei um mico, cara. Nós estávamos gravando, na altura eu gravei muita gente. Mas aí me chamaram para fazer um back vocal. Você quer fazer um back vocal? Quem estava produzindo era o Lino, do Negritude Júnior, saxofonista, né? E eu falei, cara, vamos lá, bicho. Vocês me chamaram, né? E aí, meu, lotou de gente e tal. E a música boa pra caramba. Chegou na hora do refrão. Tinha um grupo que chamava Quarteto Feeling. FLG. Eles estavam fazendo back, mas faltava um baixo. Porra. Eu falei assim, mano, imagina. Ó a exposição do pai, né? Tá lá atrás, tá. Aí, pô, os caras, pô, tem uma voz que não tá rolando. Eu falei, é a minha. Gente, procura aí quem é o quarteto, o FLG, os caras afinadíssimos, não, que tá doido. Ó, mas tem uma voz que não tá saindo. Os caras são o Boyz II Men de São Paulo. E os caras me colocaram ali, mano. De repente o Lino falou, mano, você pode sair aí, você não tá afinado. Eu falei, tá tudo bem. Aí eu falei, nunca mais eu canto. Isso você já tinha? Eu já tinha 17 anos. Eu falei, nunca mais eu canto. Parei de cantar. Já não queria cantar, né? Por causa do quê? Do bloqueio anterior, já do cavaco, pô, não toca. Toda exposição que vinha. Por quê? É importante saber, quando você carrega um trauma, se você não cura ele, se você não é liberto desse trauma, você vai viver essas situações repetidamente na sua vida, até que isso seja livre. Mas você também não acha... Vamos lá, né? Fazer aqui o advogado do diabo. Não, que a gente tem que trazer aqui os dois lados. Você não acha também que era um pouco de... Por um lado você tinha um trauma, mas não era um pouco de excesso de confiança? Porque pensa comigo, você tava lá no estúdio. Eu já vi os caras cantando, não, né? Quando eu vi os caras cantando, eu falei, não dá pra mim, mas só tinha eu.
Tá, mas como é que surgiu o convite? Então, a música, eu fazia parte do grupo. Você fazia parte do grupo. Eu fazia parte Aí do os grupo, caras sei foram lá, gravar back. Pô, quando os caras cantaram, eu falei, meu, esses caras cantam demais. Não é? Não é? Porque você acabou se colocando numa Nossa, situação. horrível. Então, mas E e aí, essa quando- coragem vinha de onde? Não foi coragem. Foi Era tipo cara de assim, pau? É cara de pau, bicho. E aí você se lascava por isso. Exatamente. Por quê? Entendi. Qual que é a onda? Como você descobre uma pessoa que foi rejeitada? Ela precisa ser vista. Entendi, cara. Ela faz de tudo Entendi. para ser Eu notada. entendi. Mesmo que ela tá se expondo em algo que ela não domina. Isso é inconsciente. Entendi. É um piloto automático, a pessoa não percebe. É, porque eu tô tentando trazer lógica pra coisa isso, e cara. não tem a lógica nisso, né? E o cara quer, por quê? Ele é um cara que está preso a uma falta de atenção. Eu te pergunto isso porque eu já vi muito isso acontecer. Cara, eu me lembro que teve uma situação, a gente era contratado de uma igreja, banda redondinha, cara, Avamentos da Fé. E um baterista começou a mandar foto pro pastor, vídeo pro pastor dele tocando. E o pastor falou assim, olha, coloca o cara pra poder tocar. O pessoal até ficou meio puto, falou assim, pô, por que não falou com a gente, né? Vai falar com o pastor, né? E o cara veio pro teste. Ok. O menino veio pro teste. Coitado. E a Com gente você, vê... né? Com você, coitado. Não, para Gente, com isso. esse não cara tem é nada- psicopata. Não tem nada a ver. Esse cara eu conheço. Aliás, no podcast passado veio aqui o doutor Júnior e depois eu preciso conversar com ele. Ele é massa. É demais. sobre a quarta gaveta da imagem que as pessoas têm sobre você. Eu não concordo muito com essa imagem, não. E o pior é que ele não é o primeiro que fala isso. Porque eu nunca fiz essas. Mas, Não, enfim, tudo bem. vou tudo mudar bem. de assunto. Vamos mudar de assunto. Não, você é um Vou cara- voltar aqui, ó. Não, vou voltar aqui, ó. Não, e aconteceu que o garoto, ele veio fazer teste com a gente não meteu pressão. Só que a banda em si já tocava muito bem, de fato. Já, tipo assim, era ciente. A galera muito. Já estava acostumada ali. Tipo, né? a galera manda bem. Então o cara veio, cara, no teste, ele não tocou uma música e saiu correndo. Literalmente. Isso aí. E aí eu fico me questionando. Eu falo, cara, por que o cara então sai da casa dele pra poder vir pra cá? O lance é entender, né, o Davi, para chegar onde a gente vai chegar, a gente está fazendo um histórico, né? Então o cara que é rejeitado, ele quer aparecer, mano. Ele precisa de o quê? De uma validação. E não deveria ser o contrário, né? O cara que é rejeitado, ele ter tanto medo que ele não quer aparecer. Exatamente. Mas no fundo ele não quer aparecer. Mas inconscientemente ele se comporta como ele Que se comporta. louco, hein, meu? A mente É humana, muito cara, é um doida. universo, cara. É um muito universo. louco isso daí. Quer ver? Eu vou te dar O Júnior escreveu um livro que é top, depois você lê ele. Por que eu sou assim? Você já se pegou fazendo, por Tá exemplo... aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso, ó. Por que eu sou Tá assim? aqui, ó. É simples. Você já perguntou-se pra você assim, cara, por que eu fiz isso de novo? Já aconteceu alguma vez na tua vida? De você ter feito algo e falar, pô, de novo eu fiz isso, cara? Isso é piloto automático, isso é inconsciente. Por quê? Agora mesmo aqui, a tríade freudiana, ela trabalha com o consciente e com o inconsciente. Cara, nós somos 5% consciente. Caramba. 95% inconsciente. Você pode imaginar o que tem armazenado aí, bicho? Você pode imaginar quantas coisas você viveu? Porque o inconsciente é atemporal. Ou seja, tem gente que tem 40 anos. Já viu aquelas pessoas que têm 40 anos e falam, pô, esse cara é um moleque. Sim. Porque inconscientemente ele tá preso, mano. É inconscientemente. Então é muito louco isso, sacou? Então o cara que é rejeitado, ele precisa de validação. Então ele vai fazer de tudo para ser notado. E aí, quando ele é exposto, ele volta para estaca zero. Mas ele vai tentar uma outra oportunidade para... Entendi. Entende? Por isso que vem essa coragem Exato. É uma coragem voluntária. involuntária. E inconsciente, mano. Sacou? Mas isso foi um motor propulsor, cara. Porque no lugar de eu me esconder, eu falei, agora que eu vou estudar. Mas não tinha dinheiro para estudar canto, mano. Na época, quem tinha dinheiro estudava com o Isabê, cara. Sim, eu já tive o prazer de trabalhar com ele. Meu sonho era chegar e falar, pô, o Isabê vai me dar É. aula. Mas quem tinha dinheiro para isso, mano? Eu também não tive grana para as aulas que eu tive foram gratuitas. Eu Pô, que bênção. nunca paguei aula. Que benção. Eu fui pagar aula agora depois de velho. Pô, que legal. E tinha o Robson Nascimento também, né? Robson Nascimento. Eu sou Robson dessa Nascimento, época, negão. então. Opa. Nós temos a mesma faixa etária. Você, Não, você é isso mais aqui tem velho. cara de mocinha. Não, querido. Fiz agora em janeiro 44. Uau, você tá bem pra caramba. Então, Davi, isso foi um pouquinho da minha história. E como minha avó me criou, como eu conheci Cristo, essa é a onda. Tô tocando agora com o Amig Neto,
Isso com quantos anos? Já tô com 19 agora. Você tá com 19. Pô, já tô tocando com o Almig Neto, acompanhava o Almizinho. Aí eu comecei a acompanhar muita gente, fazer Fazendo freelance, cavaco. cavaco, violão, né? Cavaco e violão. Como eu entro o violão na minha vida? A família tinha um grupo de pagode. Quem formou o grupo de pagode? Você. Eu sempre tive esse lance da liderança. Ok. Entende? Bom, vamos fazer, vai dar certo. Ninguém sabia tocar nada. E a gente chegava lá e falava, você tem que fazer assim, é 1 e 2. Pá, 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 pá. Percussão. Eu bati aqui. Pandeiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá ligado? Você tocava todos os instrumentos? Todos os Você instrumentos. toca? Todos os instrumentos. Porque cresci na escola de samba, perto de Uhum, casa. uhum. Então tomava Aí conta você da ensinou aula pra de tamborim. família. Peguei todo mundo, formei, né? Só que os meus primos começaram a tocar percussão mais do que eu, cara. Porque eles ficavam só na percussão e eu ficava Claro. nas cordas, né? Então Uhum. automaticamente eles voavam. Evoluíram. E aí, mano, nessa onda, a gente foi crescendo, 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 crescendo. Aí o Naninha, que eu falei pra você, me resgatou. Falou, não, mano, você tem que tocar com a gente. Aí comecei a viajar pra tudo quanto é lugar. Quando voltava, voltava pra casa da avó. A avó cuidava de mim. Sacou? Só que, lembra aquilo que eu te falei? Quando você não trata um trauma, você vai passar por essa situação várias vezes? Ok. Tinha alguém que sempre me perseguia. Era incrível, era na mesma situação e da mesma maneira. Você está comendo muito, eu não podia comer. Ia tomar banho? No inverno, sabe o que é o inverno em São Paulo? Pelo amor de Deus. Uma coragem pra entrar no banho e outra coragem pra E sair. parecia que a pessoa esperava, mano, eu entrar e tacar o sabão na cabeça. Quando eu tacava, desligava a corrente. Eu falava, caraca, o que eu vou fazer, né? Mas quem me acolhia, quem me dava carinho? A avó. A avó. Então minha avó me chamava de meu patinho feio. Vem cá, meu patinho feio. Pô, minha avó era o símbolo de amor, cara, sacou? Conheci as drogas, mano. Tô usando droga. Com 19 anos virei um traficante de droga. Sacou? Olha que universo, olha como a vida foi levando. Uhum. Então, quando eu percebi, eu já era um grande traficante. Já tava com 3 revólveres na cintura. Já traficava 5 a 10 quilos de cocaína mensais, assim, tipo... Falei, caramba, que universo, mano. Mas dentro de mim uma consciência dizia, poxa, minha mãe, cara, minha mãe. Eu e minha mãe sempre teve uma ligação muito secreta. Sempre a gente chegava, se abraçava e eu só esperava um beijo, né? Um abraço. Mas por conta do sofrimento, que o meu irmão morreu com 20 anos de idade, meu irmão mais velho, minha mãe virou amarga. Ele morreu do que, seu irmão? Meu irmão, mataram ele, cara. Porque meu irmão cresceu com meu pai e virou um bandido. Quando viu, ele era matador, enfim. Para resumir, ele tirou a vida de muita gente e um dia tiraram a vida dele. Só que como a gente descobriu que foi o lance? Nós todos agora, minha mãe separou do meu pai, vamos só pular rapidinho. Tá. E minha mãe veio morar comigo, na Com a casa sua da minha avó. avó, que era a casa da minha tia. Sacou? E aí a gente tá lá, cadê o meu irmão? Liga pro pai. Ô pai, cadê o Beto? Ah, eu não sei onde ele foi. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias e nada. Meu, em um dado momento eu fui lá. Falei, cadê o Beto, meu? Seu irmão morreu faz 7 dias. Ah, ele não falou pra Não vocês. falou. Não teve coragem. Então quando nós descobrimos, fazia 7 dias que o meu irmão tinha sido enterrado. Isso foi uma faca no peito da minha mãe. Caraca. Foi uma faca. Então a família, imagina a estrutura familiar de onde eu vi, sacou? Então eu tentava fazer minha mãe sorrir. Eu sou um cara palhaço por natureza, eu tiro onda com todo mundo. Sim. E eu tive que descobrir isso aí pra ajudar minha mãe. Então eu queria fazer minha mãe feliz, cara. Então onde tinha um forró, lá a mãe põe sua roupa. Põe uma maquiagem, porque a senhora vai encontrar um namorado. E eu levo, mas ela não sorria. Ela não sorria, Davi. Eu tirei um sorriso da minha mãe, cara, anos mais tarde. Anos, muitos, porque ela estava amarga, machucada, né? Então eu compreendia o fato dela estar se comportando como ela se comportava. Meu, a vida foi difícil para minha mãe. Então, mas eu nunca podia imaginar que aquele eu te amo com 49 anos ia me desestruturar tanto assim, ia me dar uma porrada, né, cara? Que era o que eu esperava, né? Mas como a mãe era seca, não falava com ninguém, não dava carinho, não dava abraço, hoje, meu, é beijo, é abraço. Eu toda vez que hoje eu ligo para minha mãe 3 ou 4 vezes por semana, é a mesma coisa. Eu te amo, meu filho. Mãe, também te amo. Pô, cara, isso é uma força pro filho. Sem dúvida. Inclusive, quem estiver assistindo esse podcast, eu quero dar um conselho. Por favor, fale palavras de amor pros vossos filhos. Isso pro filho é fundamental, cara. É fundamental. Aqui na Suíça, sobretudo. Que muitas pessoas vêm para cá, para a Suíça, e perdem os valores.
As pessoas pegam o vil, metal e colocam no lugar das pessoas. Então aqui aquela expressão é verdadeira. Aqui as pessoas amam coisas e desvalorizam pessoas. Mas a vida vai ensinar mais tarde que a coisa mais importante é as pessoas. Cara, quando minha avó morreu, olha que chapação, como entra Cristo na minha vida. 20 anos, ali droga, pagode, vai para um lado, vai para o outro, viaja para um lado, viaja para o outro. E eu acompanhei. Tem um cantor muito famoso no Brasil. Como a gente fazia um samba de roda, então a casa sempre trazia cantores. E naquele dia era o Dudu Nobre. Aí, tá bom. Minha avó fala assim, filho, não vai hoje não. Fica com a avó. Ela estava com as tromboses, porque essa noite os anjos do Senhor vieram aqui e falou que a avó vai embora essa semana. Eu falei, avó, que conversa é essa? Sim, a avó vai embora, filho. É a última semana da avó aqui. Então fica comigo. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, que conversa é essa aí da avó? A minha mãe falou, filho, ela tá delirando. Por quê? Você não tá vendo as tromboses, as pernas estavam muito inchadas e ela ficava falando sozinha pelas casas, né, cara? Tá bom. Sua avó era cristã? Era cristã, ela aceitou Jesus nesse interim todo. Então quem ia lá em casa? Os crentes, mano. Então agora, de um lado tem a macumba da tia e do outro lado tem os crentes da avó. Eu falava, cara, pra onde eu olho, né? Então eu tinha medo da macumba e não gostava dos crentes, né, mano? Falava, pô, esses caras é louco, mas aquele assim é mais pirado, né? Então, tipo, aí de vez em quando baixava lá as entidades da minha tia, falava assim, você é filho? Eu falava, sou filho de Deus. E, não, eu queria impor uma situação, né? Falava, e eu morria de medo dessas paradas, né, mano? Mas você cresce num ambiente, você vê aquilo que todo mundo acha normal, eu não achava normal. Mas tudo bem. Aí a avó chega, eu falei, vó, mas eu preciso ir. Então fui trabalhar. Na segunda-feira, tinha um samba lá, chama-se Alpendre, lá na Serra da Cantareira, lá embaixo. E eu fui lá, segunda-feira, toquei, vim embora. Quando eu cheguei, minha avó estava sentada na porta, porque eu saía de noite, chegava de manhã cedo. E ela tá com aquele rostinho sereno. Ela falou assim, Sidney, não sai hoje não. Segundo dia. Porque hoje não foi os anjos, foi Jesus que veio em casa. Eu falei, Jesus, vó, que conversa é essa, vó? A senhora tá bem, tô. E ele falou assim, ó, e ele me disse que eu vou embora essa semana. Fica com a avó. Mano, fui pro trampo. Quarta-feira, minha avó passa mal. E eu tô no palco. Só recebo o telefonema na quinta-feira. Tinha aquelas viagens curtas, São Paulo, Rio. Cheguei na quinta-feira, sua avó tá doente, tá no hospital e tal. Quando eu fui ver, ela tinha partido. E você não estava com ela? Naquela hora, tudo que ela disse fez sentido. Eu falei, caraca, mano. Mas então você não sente tanto a dor porque você está tentando encontrar a situação, né? Então agora você cresce sem a referência do pai, sem a referência da mãe. E a sua maior referência de amor agora está partindo. Vai embora. E aí, mano? Aquele senso, lembra? Senso de desproteção, de abandono, de vazio. Eu me enterrei nas drogas. 19 anos. 19 anos. 20 anos já agora. 20 anos. O que aconteceu? Você conhece um pouquinho Santana? Tinha um barzinho ali na Voluntários que chamava-se Mistura Brasileira. Não sei se você lembra disso. Não. Bom, mas era muito conhecido também. E eu tô lá. E aquela noite eu cheirei muita cocaína por causa da morte da minha avó. Enterrei minha avó, cara. Eu cheirei muita cocaína. Então tô indo embora. Já falei, bom. Ali em Santana, os ônibus começavam às 5 da manhã. E você já passou por alguma experiência de estar às 3 da manhã em um lugar que só tá você e o lugar ninguém, mano? Já. E era a minha situação. Quem passa nessa hora? O Mudinho. Quem era o Mudinho? O Mudinho ficava serrando droga da gente. Só que nessa vez ele queria falar que ele recebeu uma droga diferente. Aí ele anotou no papel, essa aqui veio da Colômbia e é amarelinha. E como você sempre me deu alguma coisa, eu quero te dar 1 grama de presente. Era 3 da manhã, aquela neblina, todo mundo tinha ido embora, não tinha ônibus e eu no metrô Santana parado. Falei, quer saber, cara, se eu ficar com isso aqui, posso ser controlado e ser preso. Controlado, né? Revistado no Brasil. Revistado. Eu cheirei de uma vez só. E pum. E fiquei bom. Meu irmão me deu uma overdose. Comecei a espumar. Comecei a tremer. Comecei a bater a cabeça nas grades do metrô. E não tem ninguém para te socorrer. Só tá você e a morte ali, irmão. Naquele momento eu lembrei de uma coisa. Minha avó sempre me dizia quando eu saía. Sidney, se um dia você estiver em perigo, chama por Jesus que ele vai te salvar. Eu falava, tá bom, vó, mas naquele dia, quem disse que eu conseguia lembrar do nome de Jesus?
Eu falava minha avó, porque antes de eu chamar por Jesus, eu clamei por todas as entidades, cara. Que eu aprendi, que eu cresci desde criança. Mas ninguém me socorreu. Eu falei, só tem uma coisa, o Deus da minha avó. E eu comecei. Onde está? Mas quem disse que eu lembrava do nome de Jesus? E a morte chegando, sentindo a morte subindo. E aquela dor, a língua enrolando, o desespero e a cabeça batendo. Lá no fundo eu escutei aquela voz, chama por Jesus que ele vai te salvar. Cara, eu não tinha força mais. Eu falei assim, se você existe, não me deixa morrer. Eu vou te seguir. Mas eu não conseguia pronunciar o nome dele. Aí eu falei, Jesus, Deus da minha avó, não me deixa morrer. Mano, aconteceu algo incrível. Dessa noite a minha vida mudou significativamente. Porque uma luz, cara, veio na minha direção assim e me bateu no peito assim e me jogou a 2 metros e eu caí assim. Cara. Eu fiquei assim. Eu falei, cara, quem é essa luz, velho? Aí começou uma parada doida. Eu falei, meu Deus, ele existe. Ele existe. Eu falei, nunca mais eu fumo. Nunca mais eu cheiro na minha vida. Naquela noite eu parei. Uau. No outro dia, tinha show com os camaradas. E quando você chegava no camarim, muita droga. Tinha um que levantava o papel assim pra mim, pra você ter uma ideia como eu gostava do negócio. Quando eu entrei, eu falei, cara, eu não uso mais. Todo mundo falava assim, você não. Aquele ali pode ser, você não. Não, você é bom no negócio. Eu falei, não, cara, eu tive uma experiência que mudou minha vida. Eu preciso entender quem é aquela luz. Cara, estamos morando agora numa invasão. Eu venho de um lugar feio, irmão. Conhece Jova Rural? Jova Rural, não. É um lugar feio. Então multiplica por 2. Ainda não é. Mas tudo bem. Então, cara, tinha um morro que eu tinha que subir para ir para casa. E como eu tinha medo do escuro, porque toda criança que é rejeitada se sente desprotegida, tem medo do escuro, tem que dormir com a luz acesa. Então essa sempre foi minha chapação. Então, o escuro para mim era um terror. E eu ficava lá embaixo esperando clarear o dia para me subir. E ali eu conheci o irmão João. O irmão João era uma pessoa muito simples, com uma educação bem limitada. E ele chega para mim, ele falou, e aí, meu amigo, tudo bem? Eu tô bombando água. Ele bombava água pro morro inteiro, né, cara? Aí ele chegou e falou assim, você conhece Jesus, cara? Eu falei, Jesus, irmão. Pô, me fala disso aí, cara. Ele falou, então, Jesus é o Filho de Deus. Eu falei, mas me explica mais disso aí. E aquelas palavras tão simples entrando no meu coração, cara. Eu ia pros pagodes, eu não via a hora dos pagodes acabar, para me voltar pra bomba, para ficar esperando o irmão João falar. Que loucura, né, mano? Que chapação! Que universo, né, Davi? Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história, né, cara? Sim, sim. Parece um filme de ficção, mas eu encurtei tudo só para dar sentido à sua pergunta. Mas pergunta mais, irmão. Não, eu tô aqui curtindo demais a história, porque eu não conhecia o seu testemunho, né? Eu acho que a gente sempre falou desde o momento que você chega à Suíça, Exato, um pouquinho e pronto. exato. Mas esse antes, não. Só fez parte, né, cara? Você veio para a Suíça com quantos anos? Eu vim para a Suíça, eu tinha 25 anos de idade. Então, dos 20 aos 25, você se converte aos 20, Cara, não, eu não me converti aos Você 20. não se Ali converteu. foi a busca o início. para buscar o Senhor, cara. Então eu entrava em tudo quanto é igreja, porque o João falou que Jesus estava na igreja. Aí você começou a buscar. Buscar. Fui na Deus é Amor, fui em tudo quanto é igreja que você imaginar. Eu falava, caraca, bicho, mas ele não tá aqui. Era uma sensação que eu tinha. Porque aquela luz me deixou algo. E eu tava procurando aquilo que me completava, né, cara? E eu encontrei no dia que eu fui de novo fazer um show com o Dudu Nobre, uma quarta-feira. Nisso você tá tocando com o Dudu Nobre. Toquei com um monte de gente. Nesse dia só que eu era freelancer, né? Sabe? Ok. Um dia tá com um músico, outro dia tá precisando do cavaco ali, tá precisando do violão ali. A gente ia ganhar um dinheirinho pra viver, Claro, né, cara? claro. E aí, brother, nessa noite tinha um show do Dudu Nobre, era meia-noite o show, e eu tava assim, caraca, na porta do Terra Brasil. Cara, putz, ninguém vai me falar desse Jesus, onde é que ele tá, mano? Quem passa de carro? Um amigo meu, chama-se Claumir. Meu, Claumir é um irmãozão, cara. Aí ele passou, falou, mano, eu tava te procurando. Você vai tocar até que hora? Eu falei, vou tocar até 2. Ah, mano, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu comigo. Aí eu falei, tá bom. Então, como ele era da Curimba, da Macumba, né? Meu, 2 horas depois ele me encontra e fala assim, mano, eu me converti, cara. Eu tenho que te apresentar Jesus. Eu falei, como?
como é que é, irmão? Então eu percebi que Jesus estava me perseguindo. Eu falei, então me explica isso aí, cara. Ele falou, não, tem um pastor do lado da minha casa e ele pode te explicar. Eu falei, mano, eu preciso entregar a vida para Jesus hoje. Você não tá entendendo, bro. Meu show é meia-noite. E agora é 11 horas. Vamos lá agora na casa desse pastor lá, mano. Ele bateu lá na casa do pastor, começou a chover. E a gente dentro de uma Kombi, entra aquele homem, assim, com uma roupa bem simples, olhou pra mim e falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu preciso. Sabe aquela coisa? Cara, aquele homem fez uma oração simples. E aquela coisa me preencheu. Eu fui pro pagode, os caras falam, mano, o que você tem, mano? Você tá diferente, né? Eu falei, cara, não, é uma chapação que eu tô, que só tinha vontade de chorar, né? É como um vazio que foi completo. E aí o que me marcou mais? 2 semanas depois, fui pra igreja. Cara, o pastor parecia que sabia a minha vida. Então eu saía da igreja e ia pro pagode. E pra ninguém desconfiar que eu era crente no pagode, eu tinha uma bibinha de bolso. Colocava, Ok. né? Só que fui tocar com o Marquinhos Satã, né, irmão? Pô, 3.000 gente lá no... Pá. E eu no cavaco, era gostoso no cavaco e tal. Ele falou assim, eu vou apresentar a banda. No surdo, fulano de tal. E a galera... No pandeiro. Aí quando chegou em mim, ele falou, abaixa aí, abaixa aí. No cavaco, esse cara aqui não tem cara de crente? Eu acho que ele é crente. E eu assim, mano. Eu falei, pô, o cara me encontrou, mano. Mano, eu não sabia como reagir à situação. Mano, acho que você tá no lugar errado, hein? Você é crente, hein, mano? Eu não sei se era Deus falando, se era um demônio, eu não sei o que era. Mas aquilo foi definidor pra minha vida. Eu tava num grupo que hoje chama Turma do Pagode. Conheço. Então a gente, pô, tava tocando com todo mundo. Eu não consigo me lembrar a quantidade de artistas que a gente acompanhou. E a gente passava muita necessidade nessa época. Às vezes um ia com a camisa do outro, aquela coisa de banda, né, e tal. E um amigo meu nós era muito ligado, era o Didão, né, cara? Então o Didão sempre dormia na casa dele, que ele morava perto da parada inglesa ali, aonde tinha o consulado da cerveja. Então ele morava pertinho, como o nosso samba era sempre sábado ali, eu ia pra lá e a gente ficava trocando ideia. Falava, pô, um dia a gente vai fazer sucesso, um dia a gente vai fazer sucesso. E tava beirando mesmo o sucesso, que a gente começou a ter um Uma nome, ascensão, uma ascensão. E em matéria de batucada, não tinha ninguém que fazia o que nós fazíamos. Então eu cheguei pra dar harmonia. Só que eu não sabia ler, né, irmão? Então eu falava, então, aqui tem que ter uma convenção. Mas como que é? Falava, tem que fazer o que o violão fazia aqui. Então como que é? Parada de berebá. Um exemplo. Mas o que é isso? Não sei, mano. Tem que fazer. Então, se vocês todos fazerem, a gente vai fazer a diferença. E eu dizia assim, cara, ninguém tá fazendo isso, bicho. Se a gente fazer isso aí, ninguém vai segurar nós, não. Ó, babá. Ninguém fazia. Por exemplo, no samba, era todo mundo retinho, né? E aí, encontrei Jesus. Chego pros meninos, ó, eu vou pra Suíça, você vai ver o desfecho. Não, mano, agora que o samba tá acontecendo, vamos pra cima. Falei, cara, mas eu entreguei a vida pra Jesus, mano. Eu não consigo mais tocar, mano. Não consigo. Vocês não vão entender. Da noite pro dia eu fiquei sem dinheiro, sem show, mas com Jesus. Eu moro no morro, Jova Rural. Do Jova Rural pra igreja tinha um ônibus que dava umas 15 paradas. Eu falei assim, Jesus, eu quero ver se tu me ama mesmo. Eu nunca pedi pra passar por baixo enquanto cristão. Eu não tenho mais dinheiro para ir para a igreja. E agora, como eu vou falar que eu não tenho dinheiro para esse motorista? Porque naquela época, eu não sei se você conhece a realidade do morro. Quem mora na favela não pode ser esculachado, né, irmão? Pô, você é esculachado, pô, morador da favela, sendo esculachado pelo motorista de ônibus, é tiração, né? Então eu tô ali, eu fiquei quieto. Falei, meu, vou pegar esse busão, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Aí peguei o busão e fiquei naquela cadeirinha do aposentado ali na frente, olhando pro motorista. A pequenininha. E eu tô aqui, eu falei, meu, como eu vou falar pra ele? Eu falei, senhor, tá chegando na... Eu congregava ali na Nipo Brasileira, ali na Taliba Lionel. Eu tô ali, eu falei, como que eu vou chegar pra falar pra esse cara que eu tô sem dinheiro? Meu, o cara simplesmente parou na porta da igreja e falou, desce aí, irmão. Fala nada. Cara, eu fiquei chapado, o culto foi maravilhoso. Eu até esqueci de pedir um passe pro pastor pra voltar pra casa. Na época era o passe, não sei se lembra, né? Lembro. Quando eu tô lá adorando a Deus, 11 horas da noite pra voltar pra casa, que eu me lembrei que eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa, irmão. Quando eu pego o ônibus, por casualidade ou não, o mesmo motorista. Eu falei, ferrou, mano. Porque pra descer eu tô fora da favela. Agora se ele me esculachar lá em cima. Quando
foi chegando perto, foi me dando aquele desespero. Eu falei, é melhor descer antes, que eu vou na caminhada, pelo menos não sou esculachado lá em cima, né? Quando eu levantei, ele falou, pode sentar aí, mano, fica de boa. Deus me falou do teu respeito já. Você não vai ficar no Brasil, irmão. O motorista mandou Motorista, mano. Acredita? Deus vai te arrancar do Brasil. Você vai ser pastor em uma outra terra. Quando você entrou aqui, Deus falou assim, ó, ele não paga mais esse ônibus. Eu falei, caraca, então Davi, eu fiquei 1 ano indo pra igreja sem pagar o ônibus, irmão. Sabe o que é isso, brother? Sempre com o mesmo motorista? Sempre com o mesmo motorista. Não, ele pôs o meu nome lá, que tinha umas casinhas dos fiscais. Chegou lá e falou, ó, esse menino aqui não paga mais o ônibus aí e tal. E eu virei, assim, amigo de todos os motoristas, porque eu era o cristão, né, cara? Onde eu ia, eu pregava o evangelho pra todo mundo, aquela coisinha, ó, mano, Jesus ama você, Jesus... Virou aquela coisa, né? Então, de um cara que tava no auge, a carreira... tem vídeo meu no Ratinho, em vários programas, então tava bem, cara, né? E agora tá de chinelo, não tem mais sapato, acabou o sapato. Eu não sei se você já viu aquelas histórias, mas é real. Eu tinha um sapato que eu não tinha mais como trocar sola. Então eu colocava um papelão, porque não tinha mais, mano. O problema é quando chovia. Todo mundo sabia que eu chegava na igreja. Quando eu entrava, ele fazia... Hoje dá pra rir, né? Pô. Hoje dá pra rir. E aí eu detestava a camisa xadrez, mano. Só tinha uma? Não, uma irmã falou assim, eu vou te dar uma camisa de crente, irmão. Ela me deu uma camisa xadrez. Ai. E hoje eu amo camisa xadrez, tá ligado? Mas, tipo assim, justo pra dizer que todos nós temos uma história, né? E pastor me amou, cara. Aquele pastor me amou, bicho. Pastor Samuel Cabral de Lima. Ele acabou de completar. Meu xará. Meu xará. Ele me amou, cara, logo no primeiro momento, porque ele me viu em algumas propagandas de televisão. Ele sabia que eu era música. Ele pensou que eu lia a música, sacou? Então ele falou assim, Sidney, eu quero que você tome conta do ministério de louvor da igreja. Eu falei, pastor, eu não tenho capacidade não. Esses meninos tocam demais. Pô, os meninos acompanhavam todo mundo, cara. E eu falei, não dá, eu não sei nem fazer as notas que esses meninos fazem. Só que eu não sabia o talento que eu tinha. Quando eu pegava o violão, todo mundo ficava impressionado, mas a rejeição não me deixava ver quem eu era. Isso é o problema da rejeição, sacou? Você não consegue ver a sua identidade. Então você sempre está procurando, porque faltou a afirmação do pai. Então, se eu tocar isso, acho que é melhor. Não, mas se eu tocar cavaquinho, vai ser melhor. Mas se eu tocar pandeiro, vai ser melhor. Não, acho que não. Acho que é melhor arrumar um trabalho. Porque o cara fica indeciso na vida, né? Mas quando eu tocava, todo mundo queria ouvir, né, irmão? Eu falei, caraca, mas eu não conseguia. Tanto é que surgiu a vaga para mim vir para cá, para a Suíça. Quem me chama, o Juninho, Floriano. Diga-se de passagem aqui para você que está assistindo, o Floriano, ele é um pianista formado aqui em Lucerna. Tô para trazer ele aqui no podcast. É um dos maiores músicos brasileiros que mora na Suíça, respeitadíssimo aqui. E ele te trouxe para a Suíça. Pra cá, cara. Porque o Juninho tem uma história boa, né? Eu falo Juninho, né? A gente chama ele de Juninho. O Juninho, o primeiro grupo que ele tocou foi o nosso. E ele não sabia tocar. Então ele fazia o pé de galinha ali, tá ligado? Mas tava tudo certo, porque a gente precisava de um pianista. Era o pianista do momento. E era lance, que quem tinha um pianista naquela época, como que era? Pô, tava todo mundo surgindo e o Juninho fazia as introduções ali, com o dedinho ali, a gente ficava todo feliz, cara. Pô, o cara toca pra caramba, mas nem sabia, né, cara? Só que a gente tinha um pacto de amizade muito grande. E aí falava assim, ó, um dia quem fizer sucesso, um ajuda o outro. Então chega um momento que a gente se encontrava em palcos, né? Juninho com um e eu com o outro, virava, ô, você tá com quem hoje? Tal, aquela coisa e tal, mas de repente o Juninho desapareceu, mano. Ninguém mais ouviu falar do Júnior. Cadê o Júnior? Desapareceu. Eu vi ele no Soeto lá no programa do Faustão. Falei, pô, tá bem pra caraca, mas o cara desapareceu. Anos depois eu recebo uma ligação. Ney, eu falei, pô, quem é, mano? Tá lembrado de mim, mano? Eu falei, não, mano, quem tá falando? É o Júnior, mano. Eu falei, fala sério, mano. Cara, eu tô te ligando pra te fazer uma proposta. Eu falei, o quê? Você não quer vir pra Suíça? Mas Deus já tinha falado pra mim que ia me tirar do Brasil. E como para mim tudo era novo, esse universo de fé, de conhecimento, eu fui orar, mano. Eu falei, então, eu tô indo na igreja agora, Júnior, eu vou fazer o seguinte, deixa eu orar para saber se é isso que Deus quer para mim e tal, né? Aí fui para uma vigília. Você sabe que vigília no Brasil tem uns profetas doidos, né? Tem uns canelas de fogo bom. E eu nunca tinha ido numa vigília, né? Fui na primeira, lotado de gente, mano. E começa, pá, e um recebe o batismo com o Espírito Santo, outro e tal. Eu falei assim, caraca, Deus, me perdoa. Mas
mas o que a irmã tá fazendo ali é igualzinho as macumbas que eu via lá. Me perdoa, gente. Foi um pensamento mas eu fiquei guardado para mim. Nesse momento, quando eu pensei isso, levantou aqueles profetas da gravatinha torta, paletó xadrez. Aí, rapaz, o cara falou assim, pegou o pandeiro e deu um brado assim, todo mundo parou, cara. Falou assim, ó, teve um homem aqui, que no momento que a irmã recebeu o poder de Deus, pensou as seguintes palavras no teu espírito e falou exatamente a frase que eu pensei. Eu fiquei tão constrangido, mano, que as minhas orelhas queimaram. Eu olhei para uma pessoa que estava do meu lado e falei, como pode pensar isso? Falei, caraca. Se não falar o meu RG, não vou me entregar, não. Eu fiquei assim, cara. Só que ele foi contando a minha história. Cada passo de frustração que eu passei na minha vida. O abandono do pai. Eu falei, caraca, ele foi levando assim. Aí Deus falou assim, eu te conheço. Aí foi falando, e aquilo foi me constrangendo, eu fui ficando desarmado. Eu falei assim, eu só preciso que ele me fale do meu irmão, que o meu irmão mais novo estava preso, né, cara? E ele falou assim, o seu irmão tá preso, você acabou de falar para mim. Quando eu vi o cara tá perto de mim, falou, eu vou te arrancar. Eu vou te levar para um país que faz fronteira com a França. A bandeira desse país é vermelha e tem uma cruz branca no meio. E lá eu me revelarei a você. O frio daquela nação não poderá apagar o fogo que eu aquecerei em você. Caraca, bicho, eu não sabia que Suíça era frio. Eu não sabia que Suíça a bandeira era vermelha e branca. Que grau de geografia eu tinha de quinta série, A irmão? gente não tem noção de Suíça, né? Suíça não tem, passa cara. pela nossa cabeça nunca. Só sei que, 2 meses depois eu estou chegando aqui na Suíça. E aí, Júnior, aí conhecemos Mauro Martins, Dudu Pendes. Eu sei que quando eu vi, cara, a gente estava viajando na Europa, fazendo para tudo quanto é Você lugar. veio pra tocar. Vim para tocar. Mas o meu alvo era só 3 meses, porque o Turma do Pagode estava me esperando, mano. Então era aquela lua, volta logo, mano. A gente tá precisando de você, cara. Só mais um mesinho, porque o negócio era grana, né, cara? Tá bom. Nesse interime, mano, eu falei, cara, eu preciso encontrar Jesus, bicho. Aí eu comecei a dizer assim, gente, vocês sabem onde tem uma igreja aqui, cara? Aí eu fui numa igreja lá em Geneve. E a igreja era a igreja do silêncio, mano. Sacou? E tava tendo uma peça de teatro. Quando eu vi aquela peça de teatro, a lágrima começou a correr, eu já dei um glória, né? E pá! Alguém olhou pra mim e falou... Shhh. Eu falei, meu Deus, né, cara? Era uma igreja, tipo, que não acreditava nos dons. Eu falei, mano, não é igreja. Aí eu ficava assim, onde eu ia, eu falava assim, ó, tô tocando aqui hoje, hein? Mas Jesus vai me apresentar uma igreja. E quando vocês verem, eu não tô mais aqui. Aproveita que o tempo tá chegando ao fim. Ia pro banheiro e orava e chorava. Deus, eu quero uma igreja. Eu não quero ficar assim, não. Eu vou me perder. Eu vou perder a fé. Era essa a minha onda, né, cara? E um dia, cara, eu conheço minha esposa. Com a minha esposa, a gente começou a frequentar uma igreja aqui em Zurique, que chamava Quadrangular, era uma pastora. Então, ela morava em Lausanne, eu morava em Genebra, eu pegava ela e nós víamos aqui para Quadrangular. Só para as pessoas terem uma ideia, a distância de viagem entre Geneve e Zurique, 74 quilômetros. 74 quilômetros, que é feito em 3 horas e meia. Não, perdão. Não, que de 74. Geneve a Lausanne, perdão. Geneve a Lausanne. É, De agora- Geneve a Zurique. Agora de Geneve é 3 horas e meia, mano. de 3 trem. horas e meia de trem, E gente. todo domingo eu pegava a minha mulher e nós íamos para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Cara, como eu me deliciava. Eu falava, meu Deus, obrigado, Jesus. Ia tocar. Até um dia que Deus falou, não quero você mais tocando. Eu falei, Senhor, mas é meu ganha-pão, eu ganhava muito bem. Hoje não se ganha tão bem na noite. Eu não sei, fazem 23 anos que eu abandonei tudo, né? Mas naquela época ganhava-se muito bem. Uma paga era 350, 400 francos. Uma noite de Réveillon era 1.500 francos. Então era muito bem pago, né? E eu tava ganhando tipo quase 7 mil por mês, cara. Então, pô, era o meu ganha-pão. Só que Deus falou, não te quero mais. E agora você vai ter que fazer a minha vontade. E aí entra o grande lance, né? Você obedece ou deixa Deus de lado? Eu falei, o senhor vai ter que me convencer. Foi as minhas maiores experiências. Eu podia contar experiências incríveis aqui. Mas eu descobri uma coisa, cara. As experiências não curam o seu trauma. Ok. Uau. Sacou? Então eu tinha experiências, aquilo ocupava um momento na minha vida. Mas o vazio continuava do trauma. Então eu vivia no monte em busca de preencher um vazio que a espiritualidade não preenchia. Não preenchia. Ou seja, eu tinha um impacto do momento, mas logo eu ia se esfriando e aquele vazio de novo.
aquela insegurança. Então eu cresci assim, cara. Isso é forte, né, mano? Pra caramba. Porque tem muita gente que se esconde atrás de uma super espiritualidade. Sim, Né? sim. Então, eu era esse cara. Porque eu me escondia, eu não queria que ninguém visse a minha face. Eu não queria que ninguém visse que eu era um cara inseguro, que eu era um cara que tinha medo, que eu era um cara que quem não me dava atenção eu já sentia rejeitado, que eu era um cara que quando alguém usava uma palavra diferente eu me sentia um nada. O que isso me fez? Estudar. Eu falei, vou estudar. Então comecei a engolir livros. Em 2017 eu tive uma depressão. Uau. Fiquei 4 anos depressivo, Davi. Pregando o evangelho, cuidando de pessoas, mas eu estava doente. Mano, não era pra menos, cara. Imagina quanto tempo lutando. Claro. Chega uma hora que a conta vem, né? Não adianta, velho. E aí, esse é o problema. Porque, mano, vou te dar um exemplo básico. Isso aqui é o coração. Imagina que isso aqui fosse a represa que alimenta a Suíça. Se cair uma gota de veneno aqui, você beberia essa água? Não. Imagina quantos corações estão envenenados dando água pro povo. Imagina. Eu era só mais um na estatística. Interessante. É o que mais a gente vê são pessoas doentes querendo cuidar de outros doentes, não? Sacou? Claro que sim. E aí Já há muito tempo. eu descobri que o coração é a fonte de tudo que você é. A Bíblia não diz para você guardar dinheiro. Não, guarda o teu coração. A Bíblia não diz para você guardar casa. Nem guardar talentos. Guarde o teu coração. Eu fui entender isso mais tarde, quando eu fui estudar. Porque eu queria entender o que acontecia comigo, mano. E quando você fala do seu coração, você está falando das suas emoções. Absolutamente. O coração, ele é... Tá acabando aí já, né? Não, fica de boa. Tô te falando, Não, fica de boa. Fica não, de você boa. não pergunta, fica enchendo o saco, não, né, irmão? Tá ótimo. Vai lá, segue. O coração é a fonte de tudo que nós somos. Da onde vêm as guerras? Disse Jesus. Da onde vêm as facções? Disse Jesus. Da onde vêm as discórdias? Da onde vem a lascívia? Todo mundo fala é do diabo. É mais fácil se apoiar no diabo, né, irmão? Do que encarar a sua fraqueza. Esse é o problema dos dias atuais. Eu me tranquei para me curar, irmão. Eu falei, eu preciso me curar. Então eu pregava, mas agora eu não aconselhava. Ok. Eu falei, eu preciso me curar. Conheci você, conheci o Wesley, Foi. mas sempre no meu canto. Pode parar para pensar nesse percurso que você me conhece, eu sempre quieto. Porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E quando eu comecei a estudar psicanálise, foi um libertador para minha vida. Porque eu percebi que eu estava preso em um trauma da minha infância. E agora eu falo, mano, quantos pastores não estão assim hoje pastoreando? É, porque até pelo estereótipo que é imposto de você ser o exemplo, que isso é pesado pra caramba, Tem mais ainda, tem coisa pior, mas continua. e de você ser o cara autossuficiente. Mas tem uma coisa que mantém muita gente na liderança doente, sabe o quê? O único lugar que o doente tem voz é na igreja. Também. É o cara, aí o cara prega uma mensagem e quem não conhece a Bíblia pensa que o evangelho se resume a um sermão. Aí aquilo faz o que no cara que foi rejeitado? Uau, O ego dele. Ele está curando? Ele teve um impacto de uma experiência positiva, mas curou a vida dele. Isso é o problema dos dias atuais. Então eu comecei a estudar. Terminei meu primeiro curso de psicanálise, já comecei a entender, porém eu ainda continuava doente. Ok. Porque não é o estudo que vai te libertar. É o tratamento, né? Irmão. Tem muita gente que tem teoria, pai. É verdade. Meu, hoje todo mundo é psicólogo, hoje todo mundo é terapeuta, hoje todo mundo é é psicanalista, todo mundo é coach. É. Pô, na Suíça eu conheci pedreiro que era no Brasil, que aqui, É mano, era coach. jogador de futebol, mano, jogava no Corinthians. Então esse é o grande problema, aceitar é aceitar a sua realidade. É. Cara, desde que eu entendi isso, eu não tenho vergonha de falar que eu carregava água na bica. E se você conversar comigo, se você pegar essa conversa, eu nunca tive vergonha. Porque Deus não vai usar a quem você não é, irmão. Deus vai usar você.
Entende? Tem que tirar, ou nós temos que tirar esse estereótipo que nos foi colocado do homem super poderoso, até porque Deus não usa esse cara. Deus usa o cara que se esvazia, sacou? Então, eu não quero entrar na mensagem coach, né? Porque eu estudei muito sobre isso, mas o empoderamento humano não tem nada a ver com o empoderamento divino. O que o homem hoje está fazendo com o evangelho, se Jesus voltasse, mano, os caras crucificavam Jesus de novo. Ah, eu acredito. Dúvida nenhuma. Então nós estamos vendo um outro evangelho Com sendo toques pregado. e com requintes de crueldade. Entendeu? Nós estamos vendo um outro evangelho. Porque hoje se fala muito da sua melhor versão. Sim. Mas Jesus disse assim, eu não quero a sua melhor versão. Se você quiser me seguir, essa é a sua melhor versão. Nega-te. Isso é fé, mano. E aí entra um grande problema, porque os discursos estão mudando. Né? E Jesus está voltando, e Jesus disse que seria assim. Quando eu conheci, então, a neurociência, hoje eu tenho uma porrada de curso, né? Mas por que isso? O desejo de estudar desde os 11 anos agora renasceu. Ok. E desde 2019 eu comecei a estudar, tentando recuperar o tempo perdido. A primeira coisa que eu fiz foi curar minhas emoções. Eu falei, eu preciso curar minhas emoções, porque eu descobri que quando eu melhoro, tudo melhora à minha volta. A melhora que eu estou esperando no outro é a falta do meu posicionamento. Então eu entendi o que, cara? Que um obreiro, alguém que anda com Cristo, ele precisa ter vida espiritual exemplar, excelência e caráter. Tem muita gente que tem vida exemplar, excelência, mas não tem caráter. Então não adianta, cara. Porque não adianta você pregar bonito para uma multidão, fazer ela chorar e ser reprovado por Deus. Então eu passei as minhas noites, madrugadas, estudando. Eu falei, eu vou entender. Quando eu entendi, eu procurei ajuda. Porque eu procurava ajuda e ninguém me falava que eu tinha. Então eu pude sentar e falar, eu preciso ser livre nessa área aqui. Você conseguiu identificar a área? Consegui. Por causa, através do estudo? Exatamente. Então o estudo te traz autoridade. Mas eu sabia que eu não tinha autoridade para executar. Porque todo profissional precisa de um profissional. Porque mesmo você sabendo da teoria, a prática é outra. É outra. Conheci a neurociência, conheci o Javier Casademont, um espanhol, uma cabeça absurda. Ele me libertou, irmão. Sem saber. Foi só me explicando o que era o cérebro humano. A tríade freudiana, peguei e tal, já sabia, já conhecia. Já estava ali, já tinha terminado o curso de psicanálise e tal. Mas quando ele foi falando, ele abriu leques que eu não conseguia entender. Porque eu fiz um mapa neuroemocional. Quando ele viu, ele falou assim, o seu valor, né? Você gosta de estar ao lado de pessoas. Você foi abandonado pelo teu pai? Sem saber. Falou, porque pessoas que têm o cérebro assim, a maioria das vezes aconteceu alguma coisa drástica na sua vida. E um dia eu falei com ele. Falei, cara, eu fui abandonado pelo meu pai. Ele falou, então você vai ser livre. Continua fazendo. Eu fui livre, mano. Eu fui livre. Então, quando eu melhorei, tudo melhorou à minha volta. Agora, você pode imaginar um pastor que ficou 4 anos depressivo, como era a vida desse cara dentro de casa? Claro, é um peso, né? Porque você até poderia chegar onde você chegou, mas a mochila de entulho era muito grande, né? E as injustiças, e o vitimismo. Lembra de uma coisa, amigo? Todos que são vitimistas são orgulhosos. O vitimismo é a marca do orgulhoso. Ele prefere ser vitimismo para esconder o orgulho. Vitimista para esconder o orgulho. Quando você vê, lembra. É o orgulho que está gritando. Então eu sei de cor, porque eu passei, então eu sinto o cheiro. Falo, eu conheço esse. Cara, sabe qual foi o dia mais importante da minha vida? Foi quando eu completei 50 anos, dia 8 de novembro do ano passado. Porque no dia 7 de novembro, minha mãe me disse, eu te amo. Eu tinha 49 anos. Falei, caraca. Eu descobri uma coisa, que com 50 anos é um ano jubileu. É onde tudo que você plantou, você começa a recolher. Isso é muito sério, é uma lei hebreia. Eu não sabia de nada disso. Anos mais tarde eu fui estudar de muitas coisas. Falei, caraca. Eu falei, e agora que eu não plantei nada? Deus curou meu coração. Melhor, Deus curou a minha casa. Porque meus filhos eram doentes. Quantos filhos de pastor estão doentes, irmão? Opa! Minha esposa era doente. Quantas esposas de pastores estão depressivas, vão para a igreja cheia de maquiagem para esconder a mágoa no coração?
Isso é evangelho? Isso é evangelho, irmão? Mas é porque você separou uma coisa muito clara aqui. Separou uma coisa muito clara. Você está separando, tá muito claro assim para quem está assistindo, ouvindo. Você está separando o espiritual. Das emoções. Exatamente. Isso aí. E aí a gente fica tentando muitas vezes resolver através do espiritual um problema que é emocional. Exatamente. E você está deixando muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Irmão. E é o que a gente sempre ouviu e é o que sempre foi ensinado. É melhor dizer que a pessoa está com demônio do que entender que ela tem um problema. É. Entende? Quantas vezes, na ignorância, os pastores expulsavam o demônio e o demônio não saía. Não tem jeito. Cara, não é demônio, bicho. A pessoa tem um trauma que está carregando dentro dela. Então hoje eu me tornei terapeuta. Aí, anos mais tarde, eu conheço o Júnior. Né? O Júnior veio pregar na igreja e ele me falou da TRG. Eu falei, cara, será que funciona a TRG? Vou conhecer, né, irmão? Eu me apaixonei pela TRG. Eu falei, vou aplicar. Davi, é impressionante. É como um passe de mágica. É impressionante como o cérebro humano é simples. Somos nós que complicamos. O que é uma crença limitante? Para pensar. O que é uma crença limitante? Todos nós temos medos. Todos nós chegamos a um limite e falamos que aqui eu não consigo. Mas quem te disse que você não consegue? Isso é uma crença limitante. Eu tinha uma moça que às vezes eu pegava carona voltando do conservatório. Voltava eu, ela tinha um carro, voltava mais 2 amigos. Daí ela falava uma frase que eu não me esqueço. Ela falava assim, a vida é bela, é a gente que ferra ela. É isso aí, mano. A vida é simples, mano. A vida é simples. E se você entender, pegar essa, como os caras dizem, pegar essa chave, né? O código. O código, cara. Jesus era o cara mais simples da história, irmão. Ele ensinou que o segredo da vida é ser simples. Mas a gente não quer ser simples, mano. A gente quer complicar, a gente quer sofisticar. E através dessa sofisticação existe uma brecha por onde o inimigo nos dá o que a gente quer. Eita. Vai longe isso aqui, viu, gente? Meu, vai longe, meu muito. tempo aqui foi embora. Meu tempo aqui foi embora. Desculpa, cara. Que isso? Falei que tanto, isso? cara. Não, Falei maravilha. tanto, velho. Maravilha. Pô, de maravilha. ter tomado seu Não, tempo, tá né, maluco? E aí, tá nesse maluco? tempo, cara, eu enterrei meu talento, né? Eu fiz um pacto com Deus. Eu falei assim, Deus, ó, eu vou fazer um negócio com o Senhor. O Senhor um dia disse que ia se revelar para mim. Então eu vou te dar o que mais precioso eu tenho. O quê? Eu só tenho meu talento, eu não tenho mais nada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, nem nome eu tenho. Mas eu não tenho. Aí, ó, eu não tenho pai. Por que eu não tenho pai? Por que eu tenho que dizer para ele que eu não tenho pai, cara? Será que ele não sabe? Mas era o que eu estava carregando. Mas se o Senhor aceitar o meu talento, eu quero te entregar o meu talento para me viver os teus sonhos. Cara, eu fiquei 14 anos esperando Deus falar assim, grava. Sacou? Então todo mundo dizia, você tem que gravar. Eu falava, eu sei, mas não é o momento. Mas o momento agora, eu falei, cara, eu não ando no momento agora. O meu tempo não é o tempo de Deus. Mas tem que aproveitar a onda. Cara, eu não sou oportunista. Eu quero viver os sonhos de Deus. E nessa de viver os sonhos de Deus, eu vi, ninguém me contou, eu pus a mão no morto e ele ressuscitou. Então eu fui marcado, porque eu decidi viver os sonhos de Deus. Curas eu não posso imaginar quantas eu vi. Hoje está difícil ver isso. Por quê? As pessoas não querem viver os sonhos de Deus. Deus não anda no nosso tempo, irmão. Ele tem o tempo dele. E se ele te prometeu, fica tranquilo. Pode ser com 100 anos, ele vai realizar. Isso daí. Isso é a fé. Ou não é? Mas tem muita gente que se apressa. Porque é fruto de um momento, nós não somos frutos de um momento. Todos que aconteceram e são crentes é porque era o momento dele. A gente tem que esperar o nosso momento. E eu entendi, eu falei, Deus, quando o Senhor quiser, o Senhor me dá. E quando eu tinha dinheiro, eu falei, é agora que eu vou conseguir. Não foi. Foi quando eu não tinha dinheiro. E Deus falou, agora que você vai gravar. Eu falei, mas agora eu não tenho dinheiro. Aí Deus falou, quem disse que eu preciso do seu dinheiro? Você entendeu? A ótica de Deus, cara, Deus ele quer suprir tudo, porque ele quer fazer parte de tudo na nossa vida. Mas a gente que fala que está com Deus, mas coloca ele à parte de tudo. Porque a gente tem os nossos sonhos, mas será que os nossos sonhos... É os de Deus. E aí eu entendi uma coisa. Tudo que você entrega para Deus, Deus devolve para você. Quer prova? Abraão, me dá o seu filho. Abraão voltou Pai das nações. Com o filho ou não? Voltou com o filho, voltou com o filho. E com a promessa. Tudo que você entrega para Deus,
ele devolve para você. O problema é que a gente tem um problema com a entrega. Porque a nossa cultura brasileira não nos foi ensinado a dar, só receber. Verdade. Entende? Mas o evangelho nos ensina a entregar, porque é dando que se recebe. O problema é que a gente não tem essa verdade clara em nós. Então a gente quer tirar. Aquela coisa, aquele pensamento brasileiro. Tem até uma música, isso é coisa de brasileiro, é coisa de brasileiro. É verdade. O cara vê uma oportunidade, ele quer tirar, porque essa é a mente do brasileiro. Mas Deus nos deu uma chance. Uma vez um brasileiro falou assim para mim, a Europa tirou a riqueza do Brasil. E agora é hora de eu tirar a riqueza da Europa. Eu falei, você vai acabar com essa maldição quando? Deus não trouxe a gente aqui para continuar com a porta aberta. Deus nos deu a oportunidade de fechar essa maldição, cara. Por que a gente não investe aqui na terra? Por que a gente não faz a vontade de Deus aqui? Se Deus quiser que a gente vai lá, a gente vai, irmão. Só que é muito difícil isso para as pessoas. É difícil mesmo. Você conhece a despatriação? Ixi, difícil demais. Uma pessoa que não consegue se encontrar em lugar nenhum. Você tá falando uma coisa muito interessante. Aí do seu lado, ó, pode pegar esse quadro aí, ó. Isso. Pode pegar. Caraca. Isso aqui eu recebi da Banda Sinfônica da Polícia de Zurique quando eu saí lá. Meu Deus do céu. Eu toquei lá por 3 anos. E aí, a treta era o seguinte. Como é que eles iriam me colocar pra tocar lá? Porque eu não sou europeu. Eu não falava alemão. Eu estava na Suíça só há 6 meses. Uau. O meu permisso não era o permisso com a autorização mais alta, que é o permisso C. Eu tinha o permisso B. B. E aí a conversa com o chefe da criminal de Zurique, que era o tubista e presidente da polícia, foi: por que você quer tocar com a gente? Eu falei assim: porque isso é uma forma de eu devolver ao seu país o que vocês estão fazendo por mim. Cara, você entendeu, brother. Você entendeu. Mano, Falei, ó, você me faz chorar, mano. Você é um cara de princípios, brother. Você é um cara de princípios. aí ele falou: não sei como é que eu vou te colocar lá dentro, mas você vai. E você foi. E eu fui. Por quê? Isso é um princípio. É. Eu entendi isso no meio do mato, falando com Deus. E Deus falou assim, a maneira que você olhar para a nação, ela vai olhar para você. É isso daí. E por que eu tinha essa gratidão? Porque eu estava 6 meses, meus filhos estavam super bem na escola. Uau, 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 uau. Isso é muito difícil. Uau. Eu estava sendo acolhido no país que não era meu. Uhum. Então, falei, cara, é a forma de eu devolver. Então, se você tem a cabeça de que achar que você está pagando imposto, você está devolvendo, não, Você cara, tá imposto é para plantando. você usufruir aquilo que você tem aqui. Não, é entender assim. Se você está pagando imposto, você está cumprindo a tua missão. Exato. Porque se você hoje tem alguns privilégios, é porque antes de você uma geração passou e pagou para que você tivesse esse Exatamente. privilégio. Então Deus está te dando a oportunidade de dar continuidade. Só que o que a gente faz? A gente quer tirar daqui para pôr lá. Exatamente. Então, Então, esse princípio aí É fundamental. é. Quer ver? Uma vez perguntaram assim, pastor, qual que é o segredo da prosperidade? Eu falei que eu fiquei pensando assim, eu fiquei olhando para ele, eu falei, cara, tem um que é fundamental. Qual? No Brasil, você é da onde do Brasil? Ele falou, sou do Paraná. Aí o outro falou, eu sou de Manaus. Aí juntou assim, a gente estava conversando. Eu falei, eu não sei na vossa região, mas em São Paulo tinha um bilhete único que se chamava integração. Quem aqui pegou? Aí ninguém sabia. Eu falei, caraca. Mas o que esse bilhete fazia? Cara, ele te dava direito de circular em toda São Paulo. Eu falei, vamos transformar isso em um princípio para a nossa vida aqui? A integração te traz autoridade de locomoção. O problema é que muita gente não está alcançando lugares porque não se integra. Aí é melhor colocar a culpa numa pessoa que eles inventaram, dizendo que o suíço é assim, que o suíço é assado, que a Suíça é assim. Não é não, irmão. Meus melhores amigos são suíços. Aí que tá. Sacou? É a nossa falta de interesse de conhecer o coração do povo. De entender a cultura da galera. Porque, cara, imagina, hoje eu vi você falando alemão. Pô, acho bonito pra caramba. Isso fala do quê? De integração. É o desafio. O grande desafio aqui pra mim é só o idioma. Agora o resto, pra mim, é tudo igual. Você já não se sente perdido. Não. Você pode entrar e vir. Sabe qual que era a minha maior vergonha? Não saber falar. Quando as pessoas perguntavam, eu ficava... Não, cara, hoje eu entro na prefeitura.
Hoje eu vou nos hospitais, hoje eu vou visitar gente na prisão, não tem nenhum problema. E os caras, o pastor chegou, olha que legal. É bicho. legal. Entendeu? É legal. Integração. É isso daí. Não é sobre ter, é sobre ser, brother. Então eu era um cara que me escondia. E eu não tenho vergonha. Por que eu tô falando isso? Porque você superou tudo Porque eu não isso. tenho vergonha, É. cara. Então Jesus me deu a oportunidade. E hoje eu trato pastores. Eu converso com amigos que estão passando. Eu falo, eu sei onde está o problema, vamos trocar uma ideia. E ali, cara, eu me lembro que eu fui agora, recentemente, aconteceu uma experiência muito louca. Eu desenvolvi um projeto de uma conferência sobre inteligência emocional. Mas, eu falei, tem que encontrar a Bíblia. E eu peguei 52 versículos muito claros que mostram como é necessário você identificar as feridas da alma. Por que você está falando assim? Por que é esse pico de ira? Da onde vem? E eu comecei a estudar sobre isso. Então eu peguei a ciência e percebi que Jesus fez isso a vida inteira, irmão. O tempo todo que ele esteve na Terra, ele fez isso. Os ensinamentos de Jesus eram super pedagógicos, mas também científicos. Para você ter uma ideia, você conhece sobre física quântica? Pouquíssimo. Qual que é a base da física quântica? Hebreus 11, verso 1. Porque a fé é a substância. É daí que vem a física quântica. Só para você ter uma ideia. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Mas a gente deixou de ler a Bíblia para ouvir alguém que está falando. Ah, sim. Concordo. É melhor. Concordo. É melhor alguém falando do que o próprio Deus falando. Mas até na igreja, né? O povo nem quer ler a Bíblia, né? Quer quer sempre ler. que alguém lê por eles, né? E é por isso que muitos caem em tantos jogos de manipulação, né? Esse é o problema. Esse é o problema. É mais fácil, né, Davi? É mais Mais fácil. fácil. E falar que Deus falou comigo é muito abstrato. Né? É. Então é melhor eu gritar, sair correndo, porque isso é o que o povo quer. Parece um show, né? É. É como eu disse, se Jesus chegasse, falava, eu tô aqui, quero cuidar de você. Ué, você não falou uma língua estranha? Isso aqui vai longe. Bom, mas para resumir, não quero falar muito. Então, cara, eu vivi uma experiência. Um pastor amigo meu falou assim: pô, você é doutor, né? Eu falei, cara, eu fiz meu doutorado, né? Eu conheço um pouquinho. É o meu primeiro ano de aprendizado. Terminei agora 360 horas da TRG. Já estou tratando alguns pacientes, mas eu não tenho a bagagem que o Júnior tem, por exemplo. O cara é uma cabeça imensa. Mas, pô, cara, eu já estou tratando e estou vendo o resultado. De verdade, depoimentos maravilhosos de pessoas que estavam aprisionadas e que hoje estão livres. Tá bom. Eu quero que você venha dar uma ministração para nós, para minha liderança. Eu falei, tá bom. Mas quando eu ouvi a voz dele, eu falei assim, é ele que está precisando. Fui lá para 70 líder. E sabe o que é legal? É eu chegar e falar assim, bom, deixa eu contar um pouquinho meu histórico para você. Cara, eu tinha sonhos quando criança. Mas eu cresci sem saber porque eu sentia um não pertencimento naquela casa e em nenhuma associação que eu me integrava. Eu não conseguia pertencer. E eu não entendi por quê. Mas eu descobri com 49 anos. Sabe qual que era o meu problema? É que o meu pai me rejeitou já na barriga da minha mãe. E eu descobri que meu pai nunca me pegou no colo. E isso trabalhava. Meu pai me rejeitava. Entende? Poxa, cara, que loucura, bicho. Eu me lembro eu querendo agradar o meu pai, mano. Ele colocava cocaína na minha calça, eu com 5 aninhos de idade. Ele ia por centro. Naquela época, as crianças não eram revistadas pela polícia. E como eu queria a atenção do meu pai, ele falava, vai lá no banheiro e pega uma balinha pro papai. E eu ia todo feliz, cara. Você colocou de novo no saquinho? Cara, quando eu entendi isso, mano, eu fiquei chorando noites inteiras, mano. Ou seja, por que ele não fazia isso com os meus irmãos? Né? Mas era comigo, né? Então, tipo, já que ele é a parte, vamos acabar logo com a identidade. Eu não tenho nem raiva nenhuma do meu pai, tá? Por favor, meu sonho era poder dar um beijo no meu pai, dar um abraço nele, porque eu sou uma pessoa livre, cara. Eu cresci com o desejo de dar um beijo no meu pai. Só que não deu tempo. Meu pai morreu, ele teve overdose, e a última palavra que ele disse pro meu tio foi assim, ó, seu pai queria te pedir perdão. Que loucura, né, mano? Louco mesmo. E eu cheguei, ele teve um derrame cerebral, e só estava esperando, eu já tinha passado toda a família, só estava esperando eu chegar para desligar o aparelho. Eu pensei que ele ia ressuscitar. Não era crente ainda, mas quando ligou, que eu entrei, que começou a dar pulsação, falei, ele está vivo. Aí o médico falou, não. O coração, o corpo sentiu a tua presença, mas o cérebro está morto. Então não tem mais nada a fazer. Cara, eu fiquei sem reação. Era o meu pai, meu. Tava indo embora. Então quantas pessoas deixam de honrar o pai em vida, cara? É. Então você que tá vendo esse podcast aí, cara, não espera para pedir perdão pro seu pai. Se ele tá vivo, se reconcilia, porque a coisa mais importante na Com vida, certeza. cara, não é o dinheiro.
é a base. Com E a certeza. base é a família. Domingo foi aniversário da minha esposa e é muito lindo ver os filhos comprando presente pra ela. Cara, Cada um do seu jeito e tal. Eu acho isso incrível. tem preço maior, Davi? Não, Não tem, cara, não tem. não. E aí, mano, quando eu fui lá dar esse curso para esses irmãos lá, de 14 caminhos das feridas, de 15 caminhos das feridas, o pastor tinha 14. Eita. Ele falou, eu preciso. Quando ele falou, eu preciso, eu falei, então eu quero que vocês venham aqui pra gente orar. Todos os líderes estavam precisando. Agora eu falo pra você, cara, quanta gente tá assim? Um monte. Mas sabe qual é o problema? A igreja tem um tabu. Tem o tabu. Eu acho que tem o tabu e eu acho que falta furar a bolha da informação, sabia? Eu acredito, cara. Eu acredito. Eu acho que tem uma bolha aí de desinformação. Apesar de hoje a gente ter informação no clique, né? Mas eu acho que falta fazer isso. E também tem um clima na igreja de você pintar que tudo tá, Que tudo tá bem, tudo, cara. tá tudo bem, né? Porque eu quero. Então é melhor eu não... Cara, se eu não consigo controlar e te ajudar, então por que eu vou tocar nessa ferida? Sacou? É isso daí. E quando não tem solução, você não tem Cara, fé. Exatamente. Pô, cara, eu acho que Deus está levantando homens dentro da igreja para trazer essa realidade. Que bom. Porque nós não somos supermans, Não é mesmo? entende? Jesus não teve um trauma. Ele teve medo, mas não teve trauma. A Bíblia diz que no Getsemane ele disse, se possível. Já sabia aqui. Ô, desculpa, É brother. isso. Que isso. Gente, se a gente deixar aqui, a gente Ô. vai embora, a gente tem uma janta ainda hoje. Meu Deus! Ô, Cissa, perdoa a gente, viu? Foi culpa dele, ó. Eu falei pra ele não me deixar falar. Deixa eu só fazer um anúncio rapidinho. Por favor. Cara, nisso tudo eu comecei a escrever em agosto do ano passado. E eu tô no meu 14º livro. E vou lançar agora o meu primeiro livro, dia 15 de março, com o título No Lugar Certo, na hora certa, preparando-se para a oportunidade. Eu pego ali lições sobre a vida de Daniel. Daniel foi um homem excelente em terra estrangeira. Não conhecia ninguém. Aonde todo mundo via a crise, ele via a oportunidade. Talvez isso é o que nós estamos precisando. E Você tem quantos livros escritos hoje? 14. Você tem 14 livros escritos? Vou lançar o meu primeiro agora. E eu comecei a escrever em agosto, cara. Ah, vai ser seu primeiro lançamento? Meu primeiro Você lançamento. tem 14 escritos, mas lançamento É o meu primeiro. é o seu primeiro. Aí eu conversei com um amigo, né? Falei assim, é muito caro para lançar um livro, né? O nosso amigo, ele falou, cara, eu tenho uma editora. Eu falei, aleluia! Então vou lançar todos no ano que vem. Ou esse Que ano em nome de legal. Jesus. Né, É bom saber disso, seu amigo. Ele Porque eu tô com muito... vontade de escrever um livro. Cara, põe pra fora. Vou te dar uma... Ó, quem escutar isso aqui é revelador demais. Eu não sabia que eu era rico. Você é rico, mano. Eu não sabia. Eu já tenho até o título do meu livro. A gente tá procurando fora o que Deus colocou dentro de nós. A minha pergunta era, como Hernandes Dias Lopes escreve tanto livro? Como Luciano Subirá escreve tanto livro? Como os caras escrevem 20, 30, 40 livros por ano? Eu vi uma live, sabe por que me deu vontade? Por favor. Eu vi uma live do Marçal. E aí ele falou assim, olha, não lembro qual, era tipo assim, final de ano, ele tava numa série com os alunos dele, aquelas coisas que ele tem lá. Sim. Olha, até dia, sei lá, em 20 dias vocês têm que escrever um livro. E o pessoal, qual o tema do seu livro? E ele provocando, né? Ele falou assim, vou mostrar pra vocês como é que eu vou escrever um livro. Daí ele cata o celular, chama uma pessoa da equipe dele e fala, olha, a palestra que eu estou dando agora, eu quero que saia um livro. É isso aí. Aí daqui a pouco a pessoa falou assim, olha, já está escrito. Tá, qual o título? Tal. Ele falou assim, ó, tá vendo, gente? É isso. Nós temos Em resumo é isso. Quantos cromossomos nós temos dentro de nós? 23 e 23. 23 mais 23 faz 46. Cada cromossomo tem 4.000 livros de 500 páginas escritos. O problema é que as pessoas querem ser transformadas de fora para dentro. E é o processo. E aí vem um monte de bloqueio, vem um monte de coisa. Quando eu entendi isso, mano, eu falei, é hoje. Falei pra minha esposa, essa semana eu escrevo um livro. Escrevi. Bom, como que as pessoas te acham hoje? Pô, cara, isso é tão difícil, cara, que eu sou meio ruim de internet, bicho. Mas eu tenho um Instagram lá, que é o @SidneySintraOficial. Ok. No YouTube eu tô como Sidney Sintra. Ok. E no Facebook também como Sidney Sintra.
O nosso canal da igreja é @Église do Centre. Você encontra tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente vai colocar todos os GCs aí embaixo. E no Spotify, já tem música que a gente Cara, consegue ouvir? Tem, cara, tem lá, mas tipo assim, não tem ouvinte, tá, gente? Eu sou um cara bem consciente do que Deus me deu. Não, as músicas deles são ótimas, gente. Vocês Ó, precisam ouvir. Obrigado. Agora eu vou lançar 2 clipes, não, 4 clipes agora, né? Tô bem, assim, focado nisso. Inclusive, vou gravar um clipe agora com... Não, posso dar um spoiler? Não Por pode? favor, por favor. Davi Sácia, né? Nós vamos Olha dividir uma só. música junto. Vai ficar muito linda. E eu quero você trabalhando nessa produção Por pra favor, gente, cara. por favor, que por favor, vai ser uma honra. a gente sempre fala que vai fazer, né, Davi? Agora, Mas agora sai. Agora sai, Agora tem que sai. sair. Gente, vou ficar por aqui, meu querido, obrigado. Obrigado você. Tamo junto E eu sempre. monopolizei o tempo, né? Lembra o cara que não queria falar, hoje tem um dom da palavra. É isso daí. Obrigado, gente. Obrigado por vocês assistirem esse podcast. Compartilha, manda pros seus amigos. Essa mensagem incrível hoje com o apóstolo Sidney. Obrigado você. E se cara. você for da região de Lausanne, não deixe de visitar a Igreja do Centro. Vira e mexe, eu tô lá tocando. E quinta-feira, né? Quinta-feira eu tô lá também. Eita, É vai isso estar o daí. Marquinho Gomes lá, vai ser Eita, maravilhoso. uma pena não ser ao vivo isso aqui, né? Oh, Agora que aparecer da quinta-feira aqui já foi isso aí. Eu estarei, espero que eu estarei lá na quinta-feira, é isso. Obrigado, Davi. Até a próxima. Foi top demais, Tamo mano. junto, tamo Desculpa junto. que Vamos eu- comer um feijão agora. Eita, dona Cissa, aguarda a gente.